Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Neste vídeo, vamos fazer algo um pouco ousado. Vamos passar por toda a biologia que você precisa saber para a prova do Enem. Sim, é isso mesmo. Faremos uma grande revisão, focando nos assuntos que mais caem, desde ecologia e problemas ambientais, passando pela célula e seu funcionamento, genética, fisiologia humana, evolução e até os reinos dos seres vivos. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida surgir ou se você quiser compartilhar como está a sua rotina de estudos, escreva aqui embaixo. A sua dúvida pode ser a mesma de outra pessoa. E criar essa comunidade de apoio onde um ajuda o outro é uma das melhores formas de aprender. Vamos começar pelo tópico que é, sem sombra de dúvidas, o campeão de audiência no Enem: ecologia. A prova adora contextualizar as questões com problemas do nosso dia a dia. E a ecologia é um prato cheio para isso. Primeiro, vamos aos conceitos básicos. Pense em um indivíduo, como um capibara. Um grupo de capibaras vivendo em uma mesma área forma uma população. Se juntarmos a essa população de capibaras as populações de jacarés, tuiuius e plantas aquáticas daquele mesmo local, temos uma comunidade. Agora, se a gente considerar essa comunidade e também os fatores não vivos, como a água do rio, a luz do sol, a temperatura, aí sim temos um ecossistema. Dentro de um ecossistema, a energia flui de um ser vivo para o outro. Isso é o que chamamos de cadeia alimentar. Imagine o capim, que produz seu próprio alimento pela fotossíntese. Ele é um produtor. A capivara come o capim, então ela é um consumidor primário. Aí vem a onça e come a capivara, sendo um consumidor secundário. Quando a onça morre, fungos e bactérias entram em ação, decompondo sua matéria orgânica e devolvendo os nutrientes para o solo. Esses são os decompositores, que fecham o ciclo. A prova do Enem raramente mostra uma cadeia tão simples. Ela vai te apresentar uma teia alimentar, que é um conjunto de várias cadeias interligadas, mostrando que a onça não come só capivara, e que a capivara não é a única que come o capim. O fluxo de energia é sempre unidirecional, ou seja, vai do produtor para os consumidores e se perde em cada nível. Pensa que a capivara não aproveita 100% da energia do capim que comeu. Parte ela perde como calor, parte usa para se mover, para viver. Já a matéria, os nutrientes, esses são reciclados. E quem faz essa reciclagem são os decompositores. É por isso que eles são tão importantes. Sem eles, os nutrientes ficariam presos nos corpos dos organismos mortos. O Enem adora cobrar o papel dos decompositores. Então, fique de olho. Falando em ciclos, os ciclos biogeoquímicos são figurinha carimbada. O ciclo da água é o mais intuitivo: evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Mas preste atenção no papel das plantas, na evapotranspiração, que libera muita água para a atmosfera, formando os famosos rios voadores que levam a umidade da Amazônia para outras regiões. O desmatamento, portanto, afeta diretamente o regime de chuvas. É uma conexão que o Enem ama. O ciclo do carbono também é crucial. O carbono está na atmosfera como o dióxido de carbono. As plantas, pela fotossíntese, pegam esse carbono e o transformam em matéria orgânica, como a glicose. Nós, ao comermos plantas ou outros animais, ingerimos esse carbono e o devolvemos para a atmosfera pela respiração celular. A queima de combustíveis fósseis, como gasolina e carvão, libera uma quantidade gigantesca de carbono que estava estocado há milhões de anos, intensificando o efeito estufa. Essa é a principal causa do aquecimento global. Um tema super quente, literalmente, na prova. Já o ciclo do nitrogênio é um pouco mais complexo, mas vamos simplificar. O nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera, mas a maioria dos seres vivos não consegue usá-lo diretamente. Precisamos de umas ajudantes, que são as bactérias fixadoras. Elas vivem no solo ou nas raízes de plantas leguminosas, como o feijão, e transformam o nitrogênio gasoso em compostos que as plantas conseguem absorver. Depois, nós obtemos o nitrogênio comendo as plantas.
Entender esse papel das bactérias é a chave para acertar as questões sobre esse ciclo. Dentro das comunidades, os seres vivos interagem. São as relações ecológicas. Elas podem ser harmônicas, quando ninguém se prejudica, ou desarmônicas, quando pelo menos um sai no prejuízo. Um exemplo clássico de relação harmônica é o mutualismo. Como o líquen, que é uma associação entre alga e fungo, onde os dois se beneficiam e não conseguem viver separados. Outro é a protocooperação, como o pássaro palito que limpa os dentes do crocodilo. Os dois se beneficiam, mas a vida deles não depende disso. Nas relações desarmônicas, temos a competição, que pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, disputando recursos como alimento ou espaço. O parasitismo é quando um organismo, o parasita, vive às custas de outro, o hospedeiro, prejudicando-o, como o carrapato em um cachorro. E tem o predatismo, que é a relação clássica do predador e da presa, como o leão e a zebra. O Enem pode te dar uma situação problema e pedir para você identificar o tipo de relação ecológica envolvida. Agora, vamos para a parte que o Enem mais ama, os problemas ambientais. Desmatamento, como já falamos, não afeta só o ciclo da água, mas também causa perda de biodiversidade e erosão do solo. A poluição da água é outro tema recorrente. Um conceito-chave aqui é a eutrofização. Acontece quando o esgoto doméstico, rico em matéria orgânica, é despejado em um rio ou lago. As bactérias decompositoras começam a se multiplicar loucamente para decompor tudo aquilo. E nesse processo, consomem todo o oxigênio da água. Sem oxigênio, os peixes e outros organismos aeróbicos morrem. É um efeito cascata. A poluição do ar também é importante. A queima de combustíveis fósseis libera não só dióxido de carbono, mas também óxidos de enxofre e de nitrogênio. Esses gases reagem com a água na atmosfera e formam ácidos que caem na forma de chuva ácida. A chuva ácida corrói monumentos, prejudica as plantações e pode acidificar lagos, matando a vida aquática. Outro problema é a inversão térmica, um fenômeno natural que piora nas cidades grandes e poluídas. Normalmente, o ar quente sobe e leva os poluentes. Na inversão, uma camada de ar frio fica presa perto do solo, impedindo essa dispersão e concentrando a poluição. E o lixo? A prova pode abordar a diferença entre lixão, aterro sanitário e usina de compostagem. O lixão é a pior opção, a céu aberto, contaminando o solo e a água. O aterro sanitário é uma solução melhor, com o solo impermeabilizado e tratamento do chorume e do gás metano. A compostagem e a reciclagem são as soluções mais sustentáveis, transformando o lixo orgânico em adubo e reaproveitando materiais. A política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, é um conceito que você precisa ter na ponta da língua. Saindo da escala macro dos ecossistemas, vamos mergulhar no mundo microscópico, na base de tudo. A biologia celular, ou citologia. Toda a vida, como a conhecemos, é feita de células. Temos 2 tipos básicos, as procariontes e as eucariontes. As procariontes são mais simples, não têm um núcleo definido. O material genético fica solto no citoplasma. É o caso das bactérias. Já as eucariontes, que formam as plantas, os animais, os fungos, são mais complexas. Elas têm um núcleo organizado, onde o DNA fica guardadinho, e várias organelas, cada uma com sua função. Pense na célula eucarionte como uma cidade. A membrana plasmática seria a fronteira da cidade, controlando tudo que entra e sai. Ela tem uma característica muito importante chamada permeabilidade seletiva. É como um segurança de balada. Escolhe quem entra e quem sai. O transporte através da membrana pode ser passivo, sem gasto de energia, ou ativo, com gasto de energia. O transporte passivo sempre acontece a favor do gradiente de concentração, do lugar mais concentrado para o menos concentrado.
A difusão é um exemplo. Imagine pingar uma gota de corante na água. Com o tempo, o corante se espalha sozinho. Isso é difusão. Um tipo especial de difusão que o Enem adora é a osmose, que é o movimento da água. A água sempre vai do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado. Pense em uma salada. Quando você tempera com sal, depois de um tempo, as folhas de alface ficam murchas. Isso acontece porque a água de dentro das células da alface saiu para o meio externo, que estava mais salgado, mais concentrado. É a osmose em ação. Já o transporte ativo vai contra o gradiente de concentração, do menos para o mais concentrado. É como empurrar algo morro acima. Precisa de energia. A bomba de sódio e potássio é o exemplo clássico. Dentro da nossa cidade celular, temos as organelas. O núcleo é a prefeitura, onde estão as leis, o DNA. Os ribossomos são as fábricas de proteína, essenciais para tudo. O retículo endoplasmático é um sistema de transporte e produção. O complexo de Golgi é o correio da célula. Empacota e envia substâncias para onde elas precisam ir. As mitocôndrias são as usinas de energia. Elas realizam a respiração celular, que pega a glicose, o nosso combustível, e a quebra para gerar ATP, a moeda de energia da célula. Sem mitocôndria, sem energia, a célula para. Nas células vegetais, temos algumas estruturas extras. A parede celular, feita de celulose, que dá rigidez e proteção. O vacúolo, que armazena água e outras substâncias. E os cloroplastos, que são as usinas de energia solar da planta. É nos cloroplastos que acontece a fotossíntese. A fotossíntese pega gás carbônico, água e luz solar e produz glicose, que é o alimento da planta, e oxigênio que a gente respira. Respiração celular e fotossíntese são processos inversos e complementares. E entender essa relação é fundamental. Uma célula não dura para sempre. Ela precisa se dividir, seja para o crescimento do organismo, para repor células mortas ou para reprodução. Existem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Na mitose, uma célula-mãe subdivide e forma duas células filhas idênticas a ela, com o mesmo número de cromossomos. É o que acontece quando você se corta e sua pele se regenera. É uma divisão para crescimento e reparo. Já a meiose é uma divisão especial para a produção de gametas, os óvulos e espermatozoides, nela. Uma célula-mãe se divide duas vezes e forma 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula original. Por que metade? Porque na fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo, esses dois meios se juntam para formar um indivíduo completo, com o número certo de cromossomos da espécie. A meiose também é importante porque promove a variabilidade genética, através de um processo chamado crossing over, onde os cromossomos trocam pedacinhos entre si. E já que falamos em DNA e cromossomos, vamos entrar em outro grande pilar do Enem, a genética. Tudo começa com os trabalhos de Gregor Mendel, o pai da genética. Ele estudou ervilhas e descobriu as regras básicas da hereditariedade. A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, diz que cada característica é determinada por um par de fatores, que hoje chamamos de alelos, e que esses fatores se separam na formação dos gametas. Por exemplo, para a cor da semente da ervilha, temos o alelo para a cor amarela, que é dominante, o Vzão, e o alelo para a cor verde, que é recessivo, o Vzinho. Um indivíduo Vzão ou Vzinho terá sementes amarelas. Apenas o indivíduo Vzinho terá sementes verdes. Para resolver problemas de genética, o quadro de Punnett é seu melhor amigo. É aquela tabelinha, tipo um jogo da velha, onde você coloca os alelos dos gametas de um pai em cima e os da mãe do lado, e depois cruza as informações para ver as possíveis combinações dos filhos. O Enem adora questões que pedem para calcular a probabilidade de um casal ter um filho com determinada característica. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, estuda 2 ou mais características ao mesmo tempo.
Ela diz que os fatores para características diferentes se separam de forma independente uns dos outros, durante a formação dos gametas. Por exemplo, a cor da semente não interfere na textura da semente, se ela é lisa ou rugosa. As combinações acontecem ao acaso. Além da dominância completa que Mendel estudou, existem outras variações. Na dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário. É o caso da flor maravilha. Cruzando uma flor vermelha com uma branca, nascem flores cor-de-rosa. Na codominância, os dois alelos se expressam ao mesmo tempo. O sistema sanguíneo ABO é um exemplo disso. O indivíduo com alelos IA e IB tem sangue do tipo AB, porque ambos são expressos. Falando em sangue, o sistema ABO e o fator RH são temas clássicos. Lembre-se que o tipo O é o doador universal e o tipo AB é o receptor universal, e que o fator RH positivo é dominante sobre o negativo. Outra ferramenta importante da genética são os heredogramas. Aqueles diagramas de família com quadradinhos para homens e bolinhas para mulheres. Saber interpretar um heredograma é essencial. Se um casal tem pais normais, mas tem um filho com uma característica, essa característica é certamente recessiva. Se um pai tem a característica e todos os seus filhos de diferentes casamentos também têm, é um forte indício de que seja dominante. Pratique a análise de heredogramas, pois é uma habilidade muito cobrada. Hoje, a genética vai muito além de Mendel. A biotecnologia é um campo que despenca no Enem. Conceitos como DNA recombinante, que é a técnica de recortar e colar genes de diferentes espécies, são fundamentais. É assim que produzimos organismos geneticamente modificados, os transgênicos. Por exemplo, uma planta de soja que recebe um gene de uma bactéria para se tornar resistente a um herbicida. A prova pode te perguntar sobre as vantagens, como o aumento da produtividade, e as desvantagens, como os riscos para a biodiversidade e a saúde. Outros tópicos quentes são a clonagem, que é a produção de cópias geneticamente idênticas de um organismo, e a terapia gênica, que busca corrigir genes defeituosos para tratar doenças. O teste de DNA para identificação de paternidade ou em cenas de crime também é baseado na análise de sequências específicas do nosso DNA. Entender o princípio por trás dessas tecnologias é mais importante do que decorar todos os detalhes técnicos. Agora, vamos juntar tudo isso e ver como funciona um organismo complexo. Nós entramos na fisiologia humana. O Enem gosta de relacionar fisiologia com saúde, doenças e hábitos de vida. Começando pela nutrição, o sistema digestório. Ele é uma espécie de linha de desmontagem. A digestão começa na boca, com a mastigação e a ação da amilase salivar que quebra o amido. No estômago, o ambiente é superácido e a pepsina começa a digerir as proteínas. Mas a maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado, com a ajuda de enzimas do pâncreas e da bile produzida pelo fígado. Depois de absorvidos, os nutrientes precisam ser distribuídos para todas as células do corpo. Quem faz isso é o sistema circulatório. O coração é a bomba que impulsiona o sangue. As artérias levam o sangue do coração para o corpo e as veias trazem o sangue de volta para o coração. Lembre-se da pequena e da grande circulação. A pequena circulação é o caminho coração-pulmão-coração, onde o sangue vai para o pulmão para ser oxigenado. A grande circulação é o caminho coração-corpo-coração, onde o sangue oxigenado é distribuído para todas as células e o gás carbônico é recolhido. Essa troca de gases é a função do sistema respiratório. Nós inspiramos, o ar rico em oxigênio entra pelos pulmões e chega aos alvéolos, que são pequenos saquinhos. Lá, o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico, que o sangue trouxe das células, passa para os alvéolos para ser expirado. É uma troca simples, mas vital. Todo esse metabolismo celular gera resíduos tóxicos que precisam ser eliminados. Essa é a tarefa do sistema excretor. Os rins são os grandes filtros do nosso corpo. Eles filtram o sangue, reabsorvem o que é útil, como água e glicose,
e eliminam o que não serve, como a ureia na forma de urina. Beber bastante água é fundamental para manter os rins funcionando bem. E quem comanda tudo isso? O sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso funciona com impulsos elétricos, através dos neurônios. É uma comunicação rápida, instantânea, como um telefonema. O sistema endócrino age de forma mais lenta, através de mensageiros químicos, chamados hormônios, que são liberados no sangue pelas glândulas. É como mandar uma carta. Um exemplo clássico é o controle da glicemia. Quando comemos, o nível de açúcar no sangue sobe. O pâncreas libera insulina, que manda as células pegarem essa glicose. Se ficamos muito tempo sem comer, o pâncreas libera outro hormônio, o glucagon, que faz o fígado liberar a glicose que estava estocada. O diabetes é uma doença relacionada a falhas nesse sistema. Por fim, temos o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. Ele nos protege contra invasores como vírus e bactérias. Temos a imunidade inata, que já nasce com a gente, e a imunidade adquirida, que desenvolvemos ao longo da vida. As vacinas são um exemplo de imunização ativa. Elas introduzem no nosso corpo o antígeno, que é o agente causador da doença, de forma enfraquecida ou inativada. O nosso corpo, então, aprende a produzir anticorpos e cria uma memória imunológica. Se um dia entrarmos em contato com um agente de verdade, nosso corpo já sabe como combatê-lo. O soro, por outro lado, é uma imunização passiva. Ele já vem com os anticorpos prontos e é usado em casos de emergência, como picada de cobra. Vacina previne, soro cura. Essa diferença é crucial. Toda essa diversidade de vida, de uma bactéria a uma baleia azul, não surgiu do nada. Ela é resultado de um longo processo chamado evolução. O Enem não cobra que você decore nomes de espécies, mas sim que entenda os mecanismos evolutivos. As duas teorias mais famosas são a de Lamarck e a de Darwin. Lamarck propôs a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. O exemplo clássico é o do pescoço da girafa. Para Lamarck, a girafa esticava o pescoço para alcançar as folhas mais altas, e de tanto usar, o pescoço crescia. E essa característica era passada para os filhos. Hoje, sabemos que isso não está correto. Você pode malhar a vida inteira, mas seu filho não vai nascer musculoso. Darwin, por sua vez, propôs a teoria da seleção natural. Para ele, já existiam girafas com pescoços de diferentes comprimentos. Em um ambiente onde o alimento estava no alto, as girafas de pescoço mais longo tinham mais vantagem, sobreviviam mais e deixavam mais descendentes, que também tinham pescoço longo. Com o tempo, essa característica se tornou predominante na população. A seleção natural não cria novas características. Ela seleciona as que já existem e que são mais adaptativas para aquele ambiente específico. A teoria moderna da evolução, o neodarwinismo, incorpora aos conhecimentos da genética a teoria de Darwin. Ela explica que a fonte da variabilidade nas populações é a mutação, que cria novos alelos, e a recombinação genética, que mistura os alelos existentes durante a meiose. A seleção natural atua sobre essa variabilidade. As evidências da evolução são várias. Os fósseis, que mostram formas de vida do passado, a anatomia comparada, que estuda órgãos homólogos, com a mesma origem embrionária, como o braço do homem e a asa do morcego, e a bioquímica comparada, que mostra a semelhança no DNA de diferentes espécies. Para organizar toda essa biodiversidade, temos a classificação dos seres vivos. Os 5 grandes reinos são Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Mas antes de entrar neles, vamos falar de uma estrutura que não se encaixa em nenhum reino: os vírus. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que eles só conseguem se replicar dentro de uma célula viva. Fora dela, são inertes. Eles não têm metabolismo próprio. O debate se são seres vivos ou não é antigo, mas para a prova, o importante é entender seu modo de ação e as doenças que causam, como gripe, dengue,
Zika, chikungunya, AIDS e, claro, a Covid-19. O reino Monera é o das bactérias e cianobactérias. São seres procariontes e unicelulares. As bactérias têm má fama por causarem doenças, como tétano e tuberculose, mas a maioria delas é benéfica. Elas atuam como decompositoras, participam de ciclos biogeoquímicos, vivem no nosso intestino ajudando na digestão e são usadas na produção de alimentos, como iogurtes e queijos. O reino protista é um grupo bem diverso, que inclui os protozoários e as algas. Os protozoários são eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Alguns causam doenças importantes, como a malária, a doença de Chagas e a amebíase. As algas, por sua vez, podem ser unicelulares ou multicelulares e são autótrofas, ou seja, fazem fotossíntese. Elas são a base da cadeia alimentar aquática e produzem a maior parte do oxigênio que respiramos. O reino fungi inclui os cogumelos, bolores e leveduras. São eucariontes, podem ser uni- ou multicelulares e são heterótrofos por absorção. Eles liberam enzimas no ambiente, digerem a matéria e depois absorvem os nutrientes. Junto com as bactérias, são os grandes decompositores da natureza. Alguns causam doenças, como micoses, mas outros são usados na alimentação, como champignon, e na produção de pães, bebidas alcoólicas e antibióticos, como a penicilina. O reino Plantae, ou das plantas, é formado por organismos eucariontes, multicelulares e autótrofos fotossintetizantes. Podemos dividir as plantas em 4 grandes grupos, que mostram uma clara linha evolutiva na conquista do ambiente terrestre. As briófitas, como os musgos, são as mais simples. Elas não têm vasos condutores de seiva, por isso são pequenas e vivem em locais úmidos. As pteridófitas, como as samambaias, foram as primeiras a desenvolver vasos condutores, o que permitiu que crescessem mais. As gimnospermas, como os pinheiros, deram um passo além, desenvolveram a semente que protege o embrião e permite sua dispersão. Elas também não dependem mais da água para a fecundação, pois têm o grão de pólen. E, por fim, as angiospermas, que são o grupo mais diverso e dominante hoje. Elas são as únicas que possuem flores, que atraem polinizadores, e frutos, que protegem a semente e auxiliam na sua dispersão. O Enem pode cobrar essas adaptações evolutivas de cada grupo. Finalmente, o reino Animalia, o nosso reino. São organismos eucariontes, multicelulares e heterótrofos. A diversidade é imensa, então vamos focar nos principais filos. Os poríferos, as esponjas, são os mais simples, sem tecidos verdadeiros. Os quinidários, como as águas-vivas, já têm tecidos e uma cavidade digestiva. Os plateumintos, como a tênia, e os nemateumintos, como a lombriga, são vermes. Muitos deles parasitas que causam doenças. Os moluscos, como caracóis e polvos, e os anelídeos, como as minhocas, são mais complexos. Os artrópodes são o filo de maior sucesso, com exoesqueleto de quitina e patas articuladas. Inclui os insetos, aracnídeos e crustáceos. Os equinodermos, como a estrela do mar, são nossos parentes mais próximos entre os invertebrados. E, por fim, os cordados, que incluem os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A característica principal é a presença da notocorda em alguma fase da vida. Dentro dos vertebrados, a evolução mostra a conquista definitiva do ambiente terrestre, com o desenvolvimento do ovo amniótico nos répteis, do sangue quente em aves e mamíferos e dos pelos e glândulas mamárias nos mamíferos. Ufa, eu sei, foi muita informação, mas essa é a espinha dorsal da biologia que você vai encontrar na prova do Enem. Lembre-se que o Enem não é uma prova de decoreba. Ele quer que você raciocine, que conecte os conceitos, que aplique o conhecimento para entender o mundo ao seu redor. Entenda o porquê das coisas. Por que o desmatamento na Amazônia afeta a chuva no Sudeste? Como uma vacina funciona para nos proteger? Qual a lógica por trás de um exame de DNA? Se você entender esses processos, você estará mais do que preparado. Respire fundo, revise com calma e boa prova.